Olá, meus queridos irmãos. Vamos todos, nesse momento, rogar ao nosso Autor da vida que nos fortaleça, nos inspire a fé, para que possamos, nesse momento que a humanidade toda se encontra lutando contra uma guerra, ou numa guerra contra o inimigo que se esconde nas trincheiras invisíveis, que possamos ter o silêncio, a meditação, a compreensão que provavelmente é bem possível que todo esse alarde tenha um caráter mais educativo do que mesmo punitivo. Parece até ironia do destino, mas enquanto todos nós estamos sendo atingidos em nosso sistema respiratório, eis que o planeta dá sinais que já está respirando melhor. O que nos indica recordar a mensagem de João, quando diz que a casa do Pai tem muitas moradas. E uma vez que esta é uma destas moradas, enquanto estivermos locadores por aqui, como locadores por aqui, que cuidamos melhor da nossa casa. E que construímos um convívio mais harmônico e fraterno com todos aqueles que nela habitam. Assim como gostaria de agradecer essa maravilhosa casa, consciência e vida, que com a sua generosidade, com a sua confiança e cuidado com a gente, sempre estende mais um convite, porque me traduz muito orgulhoso de atender esse convite. E também hoje nós estamos com os queridos internautas, possamos estar interagindo aí, nesse trabalho, ao qual eu peço a Deus que eu consiga fazer a dissertação sobre o tema Jesus, nosso modelo e guia. Possivelmente a humanidade nunca precisou tanto de inserir o nosso Mestre em nossas preocupações, em nossas aflições, que quem sabe inserindo, teremos as soluções. Quando pronunciamos Jesus, nosso guia e modelo, imagino que não soa, ou pelo menos não deverá soar, como algo estranho aos nossos ouvidos. Muito pelo contrário, deverá soar como algo muito íntimo, muito familiar, muito amistoso, e que tem uma intimidade, essa frase, com o nosso dia a dia, com nossos afazeres, com os nossos cotidianos. Principalmente não deve soar estranho aqueles que já visitaram e folhearam as páginas sagradas e edificantes desta maravilhosa doutrina. Se não recordemos a conversação que Kardec teve em sua obra inaugural com os mensageiros da humanidade. Quando na questão 625, ele faz o seguinte questionamento: qual é o tipo mais perfeito que Deus concedeu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os mensageiros de Deus, sem titubearem, os benfeitores da humanidade,
sem pestanejar. Responde: Jesus. J-E-S-U-S. Jesus. 5 dedinhos assim, simplesinho assim. Simplesinho como ele é e simplesinho como ele gostaria que nós fôssemos. Mas aí alguém que está nos assistindo pode dizer: mas Rodrigues, eu não tenho muita intimidade com essa literatura que você está citando. Não tem problema, sem problema algum. Podemos acessar um subsídio em toda e qualquer literatura cristã. A exemplo da mais nobre de todas elas, o seu Evangelho, onde o apóstolo João assevera que ele houvera dito: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andarás em trevas. Pelo contrário, terás a luz da vida. Ou seja, aqueles que se associarem a Jesus, jamais viverás em escuridão. Terás vida e vida iluminada e vida em abundância. Queridos irmãos, nobres internautas, não tem como a gente não adentrar um pouco nessa pandemia, vamos dizer assim, que estamos vivenciando. Quando muitas ideias desencontradas, uns querendo que para, outros querendo que tem que trabalhar, que isso não pode parar, que aquilo é o que é essencial da vida. Dentre tantas opiniões, uns não querem que a economia não para, não pode parar a economia, mas dentro de todas essas divergências de opiniões, eu vivi uma experiência um pouco inusitada. Porque eu conto com a generosidade, com a boa vontade, o carinho, possivelmente aí de umas 10, uma dezena, quem sabe, uma dúzia de centro desses espaços, dessas casas de Deus, que me convida para que possamos compartilhar a mensagem do Cristo com seus membros e com seus frequentadores. E uma dessas casas, também, dentro dessa bifurcações de opiniões que estamos vivendo hoje, uma dessas casas também entende em não aderir ao isolamento social. A gente pode até dizer que é um livre-arbítrio de cada um, não é verdade? Mas são os argumentos nos cobrando, eu e outros palestrantes, porque não fomos cumprir o compromisso de agenda com aquela instituição. E os argumentos são fortes, não resta dúvida. Precisamos ver se estão bem contextualizados. Ao ponto de dizer: que cristãos são esses? Precisamos ser imitadores do Cristo. Sede meus imitadores. Que nós podemos fazer tudo que o Cristo fez e ainda mais porque ele vai estar ao lado do Altíssimo. Ainda complementa dizendo: quando os nossos irmãos estão afogando nos mares da aflição, aqueles que são os pregadores do Evangelho se recolhem em seus ancoradouros flutuantes. E aí vamos tentar entender um pouco por que é relevante, porque esse não é um pensamento único, é um pensamento. Então a gente tem que trazer pelo menos o contraponto das nossas consciências. Quando alguém está dizendo ficar recolhido nos teus ancoradores, imaginam que está referindo às nossas casas. Se nesse momento ímpar, esse momento singular que o planeta está vivenciando,
Se alguém ficar em casa, em zona de conforto, fazendo da sua casa uma colônia de férias, aí realmente precisa rever esses conceitos. Mas que o momento nos convida para que nós transformemos nossos lares em templos e que possamos sedimentar ainda mais o hábito contritos em orações. E aí a gente lembra daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quando ela diz, mestre, me ensina a orar, mestre. Eu não sei o que eu faço, quem eu obedeço. Alguns dizem que a oração só tem valia se aquelas orações que atravessam os muros de Jerusalém. Ela referia aos judeus. Outros mestres dizem que a oração só será ouvida se for realizada no monte de Gerizim, que é o monte onde ora os samaritanos. E ele diz para ela, mulher, Deus é espírito e verdade. Porquanto, contrito em sua fé, ore em espírito e verdade. E aí a gente entende o que ele nos ensina, que se ela tiver a fé do tamanho de uma cabeça de um alfinete, ela é capaz de remover os montes de Jerusalém e de Gerizim, que nesse momento serve mais de um apartheid. Então, quanto os nossos lares nesse momento, eles devem se transformar em santuários, que a gente esteja vibrando por todos os nossos irmãos, e não sentir que o mal que ameaça só quando atravessa os nossos muros. Todos os literatas desta abençoada e esclarecedora doutrina, eles são unânimes em afirmar que o lar é a primeira escola do Espírito. E o benfeitor Emmanuel chega e mais adiante. Ele diz que o lar, mais do que a primeira escola, o lar é ainda a melhor escola. André Luiz, não deixa por menos, quando ele diz que em nossos lares não habita apenas corpos. E aí a gente precisa refletir o que ele quer dizer com isso. Em nossos lares não habita apenas corpos. E aí a gente entende que ele está falando que em nossos lares habita também alma e espíritos, como queira. E até onde sabemos, almas e espírito não veste calça da randara, nem come feijão, arroz e cuscuz. O que nos convida é evangelizar os nossos lares. Talvez a palavra mais bem colocada seria trabalhar a nossa autoevangelização. Quanto à questão de ser imitadores, serem meus imitadores, a gente está precisando até alinhar melhor essa mensagem. Até onde eu entendo, quem pronunciou serem meus imitadores foi Paulo. Na sua impossibilidade e a cidade de Corinto, ele manda seus representantes. Dentre eles, o fiel escudeiro Timóteo. É como se ele falasse, eu não estou podendo ir lá no meu lugar, dar continuidade àquele trabalho que eu estou fazendo. Mas sede os meus imitadores, como eu fui do Cristo. Mas que seja, que nós pudéssemos imitar Paulo. Se a gente conseguisse imitar Paulo, já dava para passar de ano, né? Gente, eu acho não muito de bom senso a gente pedir alguém para imitar o talento de alguém. A gente pedir alguém para imitar a inteligência, a perspicácia, a missão de alguém. São faculdades muito personificadas. Mas vamos um texto que este é o argumento maior.
Jesus disse que nós podemos fazer tudo o que ele fez e ainda mais, porque ele vai estar ao lado do Altíssimo. Aí alguém aí pode estar, poxa, eu queria ter a oportunidade de fazer essa pergunta para o irmão Rodrigues. Você não acredita nisso, Rodrigues? Que Jesus disse que nós podemos fazer tudo o que ele fez e algo mais? Você entende que ele disse isso, mas não quis dizer isso? Porque tem muito disso, viu, gente? Tem muita interpretação, a gente pega essa deixa aí das parábolas. Jesus não quis dizer isso, Jesus quis dizer aquilo. Tem que ter muito cuidado aí. A gente dizer o que Jesus quis dizer. Mas se alguém assim gostasse de me perguntar, eu responderia com muita tranquilidade. Eu acredito sim, que nós podemos fazer tudo o que ele fez e algo mais. E acredito também que ele quis dizer exatamente isso que nós podemos. Mas Rodrigues, então onde é que está o desalinho disso? Onde está o contraponto? O que está precisando alinhar aí, ao meu ver, que dentro desse ensinamento do Cristo, dessa revelação dele, precisamos agregar aí alguns, quem sabe 4 ou 5 no máximo, advérbios. Os advérbios de afirmação, de negação, de dúvida, mas principalmente o advérbio de tempo e de lugar. Ou seja, você acredita que nós podemos fazer tudo o que ele fez? Sim. Agora vem o mais importante. Quando? Quando? Agora? Agora vivendo nesse PE, nesse prova e expiações? E a gente termina com mais 2 advérbios. Agora? Provavelmente não. Você pode continuar perguntando, mas Rodrigues, por que agora não? Em primeiro lugar, precisamos também alinhar melhor esse ensinamento do Cristo. Parece estar faltando algumas letrinhas aí. Às vezes nós temos esse hábito de dizer, Jesus disse que nós podemos fazer tudo. Às vezes nós temos esse hábito, né? Estamos no ponto de ônibus, a Topic vai chegando, nem para. A gente já pula dentro da Topic sem olhar o que está escrito no letreiro. E sem olhar também o preço que vai pagar. Daqui a pouco você está indo para onde todo mundo está indo. E não é para onde todo mundo está indo que você gostaria de ir. E o pior se você não tiver nem um dinheirinho para pagar esta viagem errada. O que eu quero dizer com isso? Precisamos certificar exatamente as Escrituras. Nesta revelação de Jesus demonstra a confiança que ele tem nos nossos destinos futuros. Ela versa da seguinte forma: em verdade, eu vos digo, que quer dizer verdadeiramente. Em verdade, eu vos digo, aqueles que crêem em mim, aqueles que verdadeiramente confiam em mim. E aí a gente lança aquela perguntinha inevitável. Nós confiamos verdadeiramente em Jesus? Confiamos? Podemos fazer o que ele faz? Tem essa comunhão com o Pai? É fácil a gente tirar essa dúvida. Vamos lembrar aqui só de um grande feito dele. Me inspira aí a lembrar de uma, só para ver se a gente pode fazer. Sim, quando ele sobe ao Gólgota, com a fronte em riste, com toda a determinação, com os punhos atados, e esses punhos só desamarrados para ser pregado nos braços da cruz. Com os pés cravejados,
e com o seu corpo banhado de sangue. E ainda assim ele contemporiza, ainda assim ele banha de indulgência e de benevolência para com seus assassinos, para com seus algozes. E aí? Tá, será que dá para a gente fazer essa analogia aí? E nós? Enquanto Jesus morre, de cabeça erguida, nós estamos, vou usar aqui uma expressão lá do meu sertão, nós estamos urinando de medo de morrer. Nós que muitas vezes somos capazes de dizer que a morte não existe. Não, morte não existe não. Jesus falou da imortalidade da alma, nossa vida eterna. Às vezes é capaz de, quando vamos a um sepultamento, e dizer, ele não está mais aí. Aí só está o corpo. Ele já está, ó, vivo. Ele vive em outra dimensão. É ou não é mais ou menos assim, gente? Nós temos medo, estamos pelando de medo de morrer. Não é natural? Sim, se é natural não podemos comparar. Portanto, enquanto Jesus morre crucificado, pregado e perdoando, nós estamos aqui pelando de medo de morrer. Como, Rodrigues? Cravejado, pregado? Cravejado não, pregado sim. Como morrer? Com algumas escórias aqui pelas costas e pregado bumbum no sofá. Será que dá para a gente fazer essa comparação aí, como muitos estão dizendo? O que vocês acham, gente? Que saudade está interagindo, né, com os olhinhos de cada um. Em segundo lugar, eu não tenho o menor requisito, o melhor tiquito de dúvida na sua afirmativa. Que um dia nós poderemos sim fazer tudo que ele fez. Aí, como diria meu xará Zé Rodrigues, quando será? Quando será esse dia dessa minha sorte? E quando nós podemos fazer tudo o que ele fez? Entendo eu que nós podemos fazer tudo o que ele fez quando nós cumprir todos os roteiros evolutivos que ele cumpriu. Quando nós percorrermos todos os percursos que ele percorreu. Quando nós conquistarmos todo o conhecimento, quando nós conquistarmos toda a capacidade de amar como ele conquistou. Mas acontece, queridos irmãos, na maioria das vezes, cadê a água aqui? Cadê minha assessoria, né? Mas é assim mesmo, tá valendo, é a live. Pega alguém aí, filha, por favor, um copinho. Então eu falava, sabe o que acontece, queridos? Que às vezes nós queremos ter o carro que o vizinho tem. Queremos fazer aquela viagem que o vizinho fez. Mas nós não queremos pagar o preço que ele pagou na aquisição daquele veículo. Nós não queremos pagar o preço que ele pagou naquele pacote de viagem. Então, só para nós termos uma ideia, para aqueles... Opa, a assessoria agora funcionou aqui. Obrigado, meu amor. Então, para aqueles que entendem que nós podemos fazer o que Jesus fez, então vamos, pelo menos, situar. Vamos fazer uma comparação aonde estamos. Qual é o ponto de partida?
Enquanto nós ainda estamos engatinhando, trocando as fraldas nesse mundo de provas e expiações, Jesus já cumpriu todo o roteiro evolutivo nos mundos primitivos, quer seja os mundos inferiores. E graças a Deus também já cumprimos. Jesus já cumpriu os seus roteiros neste planeta onde estamos agora, sofrendo essas pandemias. Jesus já recebeu o seu passaporte por esse planeta. Jesus já passou, já estagiou no próximo planeta, que seria os mundos regenerados, aonde nós estamos pretendendo, só falta implorando a Jesus. Ô Jesus, vê se dá para colocar meu nome aí na lista, para ir para os mundos regenerados. Lá, ele já cumpriu todo o seu roteiro. Ele já pós-graduou, já fez pós-graduação nos mundos ditosos, quer seja os mundos felizes. E por fim, ele já fez doutorado nos mundos celestes, no reino divino. E aí a gente pensa, com esse modesto currículo de Jesus, o notabiliza com todas as credenciais e todas as capacidades, seja intelectuais, seja morais, possíveis. Que leva a ele ter o domínio, o conhecimento, a perícia e o controle de todas as leis do universo. E, por conseguinte, todas as leis de Deus. Enquanto nós que ainda estamos nesse estágio de 7 e 7 são 14, 9 só dá 5. Jesus entende tudo, tudo, tudo e mais um pouquinho de tudo. Sobre matemática, sobre química, sobre física, sobre ciência, sobre biologia, marketing, administração, estatística e em especial pós-graduado e doutorado divinamente em pedagogia. O maior psicólogo de todo o universo. Com todo um conhecimento e alcance imagináveis para os dilemas, para as perturbações, para as inquietações protagonizadas pelas nossas mentes. E tanto por muito nos amar, e também entendendo que a ciência médica estava acumulando muitas tarefas, ele permite que alguns dos seus estagiários viessem prestar um socorro para essas confusões das nossas mentes. E assim chegaram aí Freud, Gustav Jung e dentre outros. Quando a gente fala dentre outros é porque não está sabendo mesmo os outros. Brincadeira à parte, ele conhece tudo de medicina. E eu não vou ficar falando que ele conhece tudo porque eu não sei de tudo que ele sabe. E também aprendi que quando a gente não está sabendo a sequência, a gente fala a palavra enfim. Enfim, cumprindo todos esses estágios evolutivos, ele também conhece e domina todos os desígnios de Deus. Conhece todos os enigmas e nuances das suas leis. Sinto que agora eu já posso lançar uma reflexão aos nossos corações. De que forma nós estamos
utilizando Cristo como nosso modelo. De que forma nós estamos absorvendo o Cristo como nosso guia? É certo e evidente que quando nós pronunciamos a palavra modelo, ela nos convida a uma ação de imitar. Modelo é para ser imitado. Quando pronunciamos a palavra guia, guia é para ser seguido, para seguir. E aí eu pergunto, nós estamos precisando de um guia para quê mesmo? Para ir para onde? Porque a gente só precisa de um guia quando precisamos deslocar para fazer um roteiro quando nós não, essa logística geográfica nós não conhecemos. Aí normalmente a gente chama um guia. E aí eu pergunto a vocês, nós estamos indo para onde mesmo que precisamos de um guia? Eu sei que os anjinhos da boca mole devem estar formigando em vossos ouvidos dizendo, diz, quer ir para o céu, o guia para levar para o céu, que eu quero ir para o céu. Que céu, meu irmão? Que céu? Será que nós estamos com performance de alguém que está preparado para viajar? Com essa bagagem toda que vamos acumulando aí durante 40, 50, 70, 100 anos? É muita bagagem, meu irmão. Normalmente se conhece alguém que está preparado para fazer uma viagem, só está esperando chegar o guia turístico para fazer a viagem, o condutor, a gente olha pela bagagem. Mas uma bagagem imensa dessa, meu amigo, uma bagagem imensa dessa, nem os Uber terrestre vai levar, querido. Até os Uber daqui, às vezes no máximo quer pegar 4, 3 sacolazinhas. O Uber que nos conduz para perto do Pai, minha cara, eles não aceitam levar nem bagagem de mão. Então, com essa bagagem imensa aí, que vamos acumulando, seja fazenda, seja gado, seja lojas, seja carro, seja diploma, mais diploma, é pós da pós, e vamos fazendo tanta pós, que acabamos postergando o que viemos fazer aqui. É loja, botamos loja dentro de casa, loja de sapato, loja de roupa dentro de casa. Enfim, com esta bagagem que nós ficamos acumulando tesouros em lugares indevidos. Talvez o único céu que nós estamos preparados para ir dessa forma, queridos, é o céu da boca da Sussuarana ou o céu da boca da onça pintada. Mas é claro que a gente precisa de Jesus. Por que Jesus? Porque Ele é o único que conhece todo o roteiro para nos levar ao seio do Pai. Porque Ele conhece o roteiro. Nós até que já fizemos alguns roteiros, mas esquecemos. Tomamos aquela vacina aí de amnésia e acabamos esquecendo. Mas Ele vai nos lembrar. Mas é importante entender que para ir para a casa do Pai, aqui é o caminho. Não, aqui é o caminho. E Ele pede que nós estejamos cumprindo tudo o que precisamos cumprir no caminho. Alimentando os que podemos, vestindo os que podemos, assistindo aqueles que estão desamparados e, principalmente, reconciliando com aqueles que precisamos. Então, só sairemos do caminho quando nós realizarmos esses nossos compromissos. Senão vamos ficar igual aquele jegue empacado, que não sai do lugar. E outra situação que precisamos nunca desconsiderar. Ir para a casa do Pai, ter essa comunhão com o Pai, é quando nós temos a comunhão conosco mesmo. É quando nós conseguimos entender que somos parte dele. Somos uma parte que desprendeu dele. Então, quando nós cuidarmos dessa parte, essa parte que é integrada ao todo, é por conta disso que
o nosso apóstolo Lucas vai dizer: o reino dos céus encontra dentro de vós. É claro que os judeus, como sempre, apropriaram da palavra: o reino de Deus encontra dentro de vós, dentro de vós. Assim daria uma margem de chegar a um Messias, como se fosse um rei físico, e ocupasse os tronos que foram ocupados por Davi e por Salomão. Mas o apóstolo Lucas vai dizer que o reino dos céus pertence ao coração. Está naquele coração que tem uma comunhão com Deus. E aí, quando nós compreendemos que o reino dos céus está dentro de nós, precisamos redobrar as nossas vigilâncias e os nossos cuidados. Sabe por quê, meus irmãos? Porque toda vez que nós negarmos o irmão que lança os seus padecimentos, suas dificuldades perante nós, pode ser que nós estamos fechando o reino dos céus para ele. E às vezes ele só está precisando que você abra o reino dos céus para que ele consiga abrir o reino do céu que habita dentro dele. E quanto à questão de ser modelo, o nosso querido Miramês vai dizer: o mestre dos mestres é realmente o nosso modelo, para que o homem possa inspirar. Fala tanto de imitar, mas para que o homem possa inspirar na caminhada em direção à luz. Então, que inspiramos em nosso mestre, que fortaleça na caminhada, e nada melhor do que agora estarmos inspirados a caminhar com ele. É desta forma que nós precisamos não descuidar da oração, da prece, da comunhão, e entender que todos somos irmãos. Que é tão fácil de compreender, mas tão difícil de exercitar. Outra questão, meus irmãos: quando nós começamos a enaltecer as qualidades, o poder de Jesus, dá a impressão que nós estamos ficando distante dele. Ele está lá e eu estou aqui. É o inverso. Estou utilizando essa linha de raciocínio com o objetivo de nós valorizarmos, reconhecer o esforço do nosso mestre. E assim não conceber como muitos concebem, que Jesus é o queridinho do Pai, que Jesus nasceu iluminado. Não, ele não nasceu iluminado. Ele iluminou-se. Portanto, o objetivo, a nossa ideia é que nós nos aproximemos ainda mais dele. E de que forma, Rodrigues? Seguindo as suas pegadas. Seguindo as suas pegadas, trilhando o mesmo caminho, e para que nós não perdemos. Nós precisamos ir norteando, observando os sinais de identificações do caminho. E que sinais de identificação é esse, Rodrigo? Para seguir as pegadas de Jesus, precisamos identificá-lo em cada cenário, em cada paisagem que se encontra à margem do caminho. E que paisagem, que cenários são esses? Os nossos irmãos necessitados, os nus, os famintos, os desvalidos, os exclusos, os excluídos, melhor dizendo. E às vezes você vai, encontra um desses irmãos e você diz: bom dia, meu irmão. Posso fazer alguma coisa por você? Ele diz: você já fez. O meu padecimento era só de desprezo. Mas agora já me limitei. Você me limitou, meu irmão. Da minha autoestima, vou seguir a minha vida. Às vezes nosso irmão na margem só está precisando ser percebido. Os nossos irmãos encarcerados, e aí eu vou dizer uma novidade: encarcerados sem grades.
E lhe agradeço, nossa querida Dinorá Pessoa, como você foi brilhante nessa expressão, minha irmã. Com você a gente está sempre aprendendo. Muito obrigado. Os encarcerados sem grades. Ou seja, aqueles que se encontram presos em suas próprias teias. As teias das suas limitações. As teias trançadas com os fios da culpa, do remorso, da exclusão, do desprezo e da marginalidade. E aí, quem sabe, nós vamos seguir nas pegadas de Jesus. E apenas uma palavra. De repente, um irmão desse está ali e você diz, mas meu irmão, eu cometi muito erro, meu irmão. E a gente cita Pedro para ele. Meu irmão, o apóstolo Pedro disse que o amor cobre uma montanha de erros. Então levante. Vamos amar. Aí o outro, meu irmão, tenho muito pecado, meu irmão. A gente cita Jesus. Jesus veio combater o pecado, mas Jesus ama o pecador. Vamos. Mas seguir as pegadas de Jesus, em especial, nós precisamos estar atentos ao seu ensinamento das suas parábolas. Em especial, a parábola do bom samaritano. Que segundo muitos entendidos, é a parábola das parábolas. E nela compreender que seguir as pegadas de Jesus é estar atento com aqueles que estão caídos à margem do caminho. Aqueles que estão sofrendo toda e qualquer vulnerabilidade em nosso trajeto. Mas mais do que isso, é compreender que o nosso próximo não é somente aqueles que estão próximos dos nossos corações, das nossas simpatias e das nossas preferências. É compreender que o nosso próximo é aquele que a sua necessidade está ao alcance do nosso socorro, da nossa generosidade, da nossa piedade e da nossa compaixão. E aí nós podemos até encaixar o nosso grande benfeitor, o nosso pacifista Mahatma Gandhi. Quando ele diz que a terra, essa mãe natureza que tudo nos concede, tudo nos agrada e a gente ainda tanto a maltrata. Ele diz que a terra provê tudo que o homem necessita. Mas a terra não provê o suficiente para atender às voracidades, à ganância e às ambições humanas. Portanto, precisamos compreender que para seguir as pegadas de Jesus, precisamos identificar essa linha tênue que separa o necessário do supérfluo. Até aqui é necessário, aqui já é supérfluo. Precisamos, queridos, ter essa noção que possivelmente para alimentar toda a humanidade não precisaria produzir mais nenhum grão de alimento. Bastava a gente equalizar a escassez com os desperdícios. Então, quando nós estamos aqui propondo ser igual a Jesus, estamos muito distante um pouquinho. Imagine se nós vamos comparar Jesus no poder da cura. O que é o mais interessante, o que não é nem interessante, o que eu sinto que está um pouco fora de lugar, em desalinho, é porque aqueles, como diz Gilberto Gil na canção, o homem arvora a ser Deus. Aqueles que arvoram a seu próprio Cristo. Quer imitar o Cristo somente nas suas ações fenomenais. Aquelas que dão as repercussões que alimentam as nossas vaidades, nossos egos. Do tipo, arreia a muleta e anda. Levanta e anda.
Ninguém vê alguém dizendo, olha, eu vou imitar Jesus, eu vou lavar os pés dos meus funcionários. Ninguém diz isso. Ou então outro que disse, saia desse corpo em nome de Jesus. E por falar desse tipo de bravatas, vamos lembrar que teve uma dessas imitações que não deram certo. Podemos dizer que foi uma imitação muito mal feita. É quando Paulo está nas suas pregações lá pela Ásia Menor, se não me engano, na região de Éfeso. E ele, naquele trabalho dificílimo, mas com muita perseverança, ele consegue ser esse arauto do Cristo naquela região. E Paulo consegue ser aquele intermediário do Cristo. Ao ponto que todos confiavam, levavam lenços, algum pertence para curar. Os judeus, percebendo aquilo ali, principalmente os filhos de Seva, que eram um sacerdote, 7 filhos de Sevas. E eles, eu vou fazer a mesma coisa. E ele sai para as comunidades para expulsar os demônios. O primeiro test drive que eles encontram é um espírito muito trevoso. Conhecia tudo de trevas e não era nada bobo. Quando eles disseram, eu te expulso em nome de Jesus, a quem Paulo proclama. O espírito das trevas disse, eu sei bem quem é Jesus. E não tenho dúvida de quem é Paulo. Mas vocês, quem são? E chamou as suas legiões e caíram de pau nos meninos de Seva. Então a gente precisa dar conta do nosso passo a passo. Não podemos ter a perna maior do que o nosso passo, do que a passada. Imagino nas questões dos poderes de cura de Jesus. Ele que trazia consigo um imensurável poder magnético. Um imensurável poder, um poderosíssimo poder terapêutico fluídico. Capaz de onde ele passava, deixava um rastro de fluido em forma de perfume. Eu acho que o inverso fica melhor, né? Parece que fica. Onde ele passava, deixava um perfume em forma de fluido. E todos aqueles que tinham a fé, uma fé verdadeira, não essa fé mística, aquela fé com poder de atração, era capaz de atrair aquele fluido, aquele perfume e se livrar do seu sofrimento, das suas dores, das suas angústias e das suas aflições. É claro que eu estou falando daquela mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue. Não só do fluxo de sangue, mas padecia da humilhação, que era considerada impura, padecia das condições financeiras, porque ela gastou todos os seus haveres com médicos, sem encontrar soluções para o seu sofrimento. E eis que ela sabe das proezas do Galileu, do mestre de Nazaré. Ela ouviu falar que, depois que ele estava naquela região, os paralíticos retornavam ao movimento, à vida, os cegos recobravam o dom da visão. Os famintos, principalmente os famintos de paz, se alimentavam com seu imenso e intenso amor. E ela determinou dentro da sua consciência de fé. Quando ela soube que ele passaria nas cercanias aonde ela habitava, ela disse, eu vou ao encontro dele e ele vai me curar. E ela vai para ficar à margem onde Jesus passaria. Mas para a surpresa dela, quando ela vê Jesus vindo com aquela multidão acotovelando um espaço perto dele, eu fico lembrando a cena aqui, fico imaginando
que deveria ser mais ou menos como chiclete com banana, arrastando a legião de chicleteiros da São Pedro a Castro Alves. E evidentemente, claro que ele não viu, não conseguiu ver. Mas ainda assim ela disse: se eu me jogar nessa multidão e conseguir tocar em suas vestes, eu serei curada. E assim ela fez. Se jogou naquela multidão, no jogo de braço, e consegue tocar nas vestes de Jesus. Quando ela toca, imediatamente o mestre para. E diz, vira para os seus discípulos e diz: Pedro, quem me tocou? Pedro deve ter olhado assim para os seus colegas e diz: rapaz, acho que começa a estar trabalhando demais, viu? Acho que começa a estar precisando tirar umas férias. Jesus, como é que a gente vai saber quem lhe tocou, Jesus? Uma muvuca dessa aqui, quando a gente suspende o pé, quando vai baixar o pé já está ocupado. Como é que a gente vai saber quem lhe tocou? Ele disse: alguém especial me tocou, Pedro. Porque de mim foi desprendida uma virtude. E aí a gente começa a refletir no magnânimo poder de autoconhecimento que ele tem. Será que nós temos esse poder do autoconhecimento? Eu tinha um colega que a cachumba dele saiu daqui para baixo e ele não percebeu. Nós não estamos percebendo quando a cachumba sai de lugar. Como é que vamos comparar quando sai uma virtude? Se é que não temos essas virtudes, né? E aí Jesus, levantando os olhos, alcança a mulher. E diz: filha, a tua fé te curou. Vais. A enfermidade não dormitam mais em ti. Gente, eu não sabia que a gente podia emocionar gravando uma live, um vídeo, né? Mas ele sabe. Ele sabe por quê. Mas, para não dizer que eu não falei de flores, eu vou falar algo, vou falar algumas lições de Jesus que não só podemos, mas devemos imitar. São as lições morais. Mas antes de falar dessas lições, eu gostaria só de a gente situar, ter uma ideia da quebra de rotina de Jesus. Porque nós aqui ficamos falando, né? Não estou aguentando mais. Fim de semana, o churrascão na casa do meu amigo. O futebol na TV que não tem. E a mulherada, gente? As nossas meninas. Essas, então, estão sofrendo a síndrome do SC. A síndrome do SC. E quer dizer a síndrome do shopping center. Outro dia encontrei uma que eu conheço e disse para mim: você está pensando que é fácil? Não é fácil não. Vai fazer quase um mês que eu não vou no shopping. Mas agora vamos entender a quebra de rotina dele. Que não lamentou para quebrar a rotina que ele estava. Segundo os espíritos superiores, Jesus, na verdade, eles nem chamam Jesus de Jesus. Eles o tratam estrela da manhã, rei solar. E por que rei solar? Porque Jesus não é apenas, olha o que eu falei, apenas, não é apenas o rei da Terra. Ele é o rei do sistema solar, que compreende todos os planetas que estão envoltos dessa imensurável luz que nos ilumina, que a gente às vezes nem dá conta de lembrar de agradecer. Então ele se encontrava nas regiões, como diz Haroldo, as regiões super, supra, suma, power e celestiais. Devia estar convivendo com outros Cristos planetários. Lá o dicionário
Nem o dicionário, nem mesmo os teclados do smartphone lá, não digita algumas palavras. Tipo, não tem no dicionário, nem digita no smartphone. Ódio, não consegue digitar. Raiva, ira, birra, melindre, ciúme, consumismo, crime, corrupção. Não. Quando você vai digitar a palavra ódio lá, palavra não autorizada. Palavra não autorizada. Não consegue. E ele nesta zona de evolução, nesse estágio. Eis que o pai diz: Jesus, preciso de você, filhos. Prontamente, meu pai. O que o senhor quer que eu faça? Ai, que filho educado. Isso os nossos filhinhos podem copiar. Aí, podem copiar. Pode imitar, melhor dizendo. Eis que o pai diz: filho, eu preciso que você vá a uma região, mas se prepare. Porque lá, um irmão é capaz de matar um irmão ainda por causa de um limão. Haja, né? Vamos ver se a gente continua essa rima aí do Al. E Jesus deve ter dito: mas o irmão que matou o irmão pediu perdão e o outro concedeu perdão? Ele disse: não. É porque um roubou o limão. E lá tem uma tradição que diz: irmão que rouba irmão tem 100 anos de perdão. Vai lá, filho. Vai lá resolver essa situação. Haja, né, meu irmão? E Jesus aceita plenamente a obediência ao Pai, a quebra de rotina do nosso mestre. E quando ele vem, nós devemos imaginar, vem um rei solar para a terra, deve ficar lá nos castelos, mas não nesses castelos aqui de Dias d'Ávila, mas nos castelos suntuosos da Inglaterra, de Munique, da Escócia, antiga Tchecoslováquia, França, os condomínios luxuosos. Aqueles que apostaram que ele ficaria nos condomínios de luxo, perdeu a aposta, porque ele trocou os alfaviles pelas alfavelas. E aí nós temos as lições da manjedoura. E essas lições nós podemos copiar sim, e devemos. Quando ele nasce, onde ele nasce, como nasce, está nos ensinando. Que não é o berço que vai iluminar o nosso caráter. Não é o berço que vai iluminar o nosso poder. É o inverso. Nós é que vamos iluminar nosso berço. Nós é que vamos iluminar as nossas prosperidades. Então, quando Deus aprova, entende de mandar, confiar um desses miudinhos, desses pinguinhos de gente para a nossa casa. E quando nós estamos meio quebradão aí, não é para nós ficarmos enforcados em cartão de créditos para ir comprar um berço de jacarandá. Nem promover aquele chá de fraldas, onde fica bem intrínseco, de preferência, fraldas Pamela. E quando vamos, às vezes, relatar uma situação difícil que passamos, nós passamos uma fase difícil, meu irmão, não foi fácil não. Na época, para você ter uma ideia, esse irmão mais novo aqui, ó, nós não tivemos o direito de comprar o enxoval com a cor que é para comprar. Você não vai acreditar, ele teve que usar o enxoval do irmão mais velho. Eu não tive esse problema. Graças a Deus não tive. Não usei enxoval do irmão mais velho, do meu irmão João. Porque João também não usou enxoval. A minha mãe pegava aquelas camisas do meu pai lá na roça, já toda remendada, e cortava quando não dava para usar mais, e fazia uns... Ficava até bonitinho, aqueles coeiros parecendo uma coxa de retalho. Então, quando Cristo nasce, tendo a palha e o capim como berço,
as estrelas como teto, quando ele seca as lágrimas dos sofredores, quando ele lava os pés dos seus subalternos, quando ele vai ao deserto 40 dias, 40 noites, ele dizia assim, ó, pão e água não, porque era sem pão e sem água. Quando nós, às vezes vamos num coffee break, ou vamos num seminário que não tem coffee break, é capaz de sair falando e nem voltar mais no seminário. E chega aquele concorrente e diz, seu patrão não lhe dá comida, deixando você passar fome? Se você veio trabalhar para mim, aqui você pode escolher os manjares, o delivery que você quiser, meu amigo. Ele disse, nem só de pão vive o homem, mas da fidelidade da sua palavra e da sua graça. Assim como quando ele enfrenta os poderosos, a exemplo de César, de Caifás, de Pilatos, assim como quando ele tem a indulgência com aqueles que os maltrataram. Jesus está nos ensinando e nós precisamos e devemos copiar. Que a humildade, a simplicidade, o poder, a coragem, o perdão podem sentar à mesma mesa. Pode navegar no mesmo barquinho. Pode entrar e viajar na mesma topique da humildade. E assim, queridos, eu gostaria de estar finalizando o nosso trabalho, lançando só uma perguntinha. Como é que vocês acham que Jesus está nos olhando? Como é que ele nos vê agora? Nesse momento de alvoroço que estamos passando. E aí nós podemos separar duas coisas. O olhar de Jesus e a visão de Jesus. Porque Jesus, ele olha para a semente e a visão já alcança as árvores. Então ele olha e vê nós mesmos, essas criancinhas. Esse maternalzinho apavorados nesse educandário infantil. Mas já nos enxerga uma legião de Pedros, uma legião de Joãos, uma legião de Mateus, de Marcos, de Zaqueus, de Jós. E cadê a alma feminina? De Madalenas, de Dulces, de Terezas, de Magdalas. Porque Jesus olhava para Saulo e enxergava Paulo. Jesus olhava para aquele senador Públio Lento Cornélio, já enxergava há 2000 anos o nosso benfeitor Emmanuel. Enfim, ele olha para nós como sementinhas e já nos enxerga um verdadeiro pomar. Ele olha, seu olhar consegue aquelas criancinhas, mas ele já nos vê aquele imenso pomar feito a floresta amazônica, espalhada por todas as estradas do mundo. Diferentemente daquela figueira seca, frondosa, mas sem fruto, não. Nós somos frondosos e frutificados. Para alimentar os viajores cansados, estropiados, cansados, famintos e aflitos. E assim, queridos irmãos, quem sabe um dia todos nós, reunidos debaixo dessa imensa árvore frondosa que é a árvore do Cristo, celebrar com aquele piquenique a nossa irmandade em Cristo Jesus. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado por estar comigo. Orem por mim.